Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Bahia. No dia de hoje nós iremos trazer informações importantíssimas sobre a partida de amanhã. A gente vai fazer um pré-jogo aqui no canal depois desse vídeo, mas eu já queria adiantar algumas coisas com vocês que devem acontecer no dia de amanhã, coisas que o Ceni está pretendendo fazer, e é óbvio falar sobre o mercado de transferências. Tem informação importantíssima sobre o interesse do Bahia no goleiro Matheus Cunha, do time do Flamengo, goleiro de 23 anos. Eu queria trazer aqui algumas informações e minhas apurações em relação a esse assunto. A informação foi trazida primeiramente pelo Yuri Santana, do canal do Puco, e eu já queria também complementar com algumas informações minhas. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e claro, se inscrever para nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui no canal para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. A gente está se aproximando de um dia histórico, meu povo. O dia de amanhã, 8 de dezembro de 2024, tem tudo para ser histórico para a torcida tricolor. Já adiantei ontem aqui no canal que deve ter recepção, a maior da história, já organizada pela torcida do Bahia. A gente deve ter muita festa também dentro do estádio. É por nós, é pela gente, não é por jogador, por dirigente, por isso, por aquilo, não. É pelo nosso povo, pelo sofrimento que a gente carregou por tantos anos, que a gente vai fazer essa grande festa amanhã para celebrar, talvez, o final, com fé em Deus, de toda uma era, de toda uma década. São 35, muito mais que uma década, são 35 anos de sofrimento, 35 anos, claro, adormecido, não só de sofrimento, mas adormecido dentro do cenário nacional, e a gente tem tudo para mudar essa história amanhã. Vamos começar trazendo informação sobre o que deve acontecer no jogo em termos de titularidade, né? A gente vai ter uma mudança muito importante amanhã no gol do Bahia. O goleiro Adriel deve ser substituído pelo Danilo Fernandes, que deve ganhar a sua última oportunidade de vestir a camisa do Bahia na sua carreira. É um jogador que, assim, já trouxe diversas vezes aqui no canal. Tem todo o meu respeito. É um cara que tem o meu respeito máximo pela instituição do Bahia. Gosto bastante do Danilo Fernandes enquanto profissional, sempre honrou, nunca tumultuou o elenco, mesmo não jogando. Foi um cara que ficou em 2021, teve o rebaixamento, mesmo assim escolheu ficar para a temporada 2022, tendo ofertas da primeira divisão. Ficou 2022 inteira aqui no Bahia, foi importantíssimo naquela Série B. Em 2023 acabou se lesionando, ainda no final ali da temporada. 2023 praticamente não jogou. Quando voltou, teve uma nova lesão. Mesmo assim, continuou trabalhando. Teve ofertas para sair, mas mesmo assim quis continuar. E agora vai ter a sua última oportunidade, né? A última dança do Danilo Fernandes com a camisa do Bahia, e tem tudo para ser histórico. Então, que ele possa fazer uma grande partida. Acho interessantíssimo e corretíssimo essa mudança no gol, né? Feita pelo Rogério Ceni. Como eu falei sobre o Adriel aqui no canal. O Adriel tem uma coisa que me deixa muito preocupado, que é o lado emocional do Adriel. O Adriel, eu acho que tem tudo para ser um grande goleiro. Ele tem muitas qualidades. Não é um cara tão ruim assim como estão querendo colocar, mesmo que eu tenha muitas críticas em relação a ele, eu já fiz diversas aqui no canal, mas para mim a principal delas é o psicológico, e nesse momento a gente precisa de jogadores grandes que assumem um protagonismo, que a gente não tenha riscos, e eu sei que também, assim, quem joga bola sabe muito bem disso. Quando você tem uma quebra de confiança muito grande, para mim, no principal jogador do jogo, que é o goleiro, ou um dos principais jogadores, você abala completamente o time. O time fica abalado, porque não tem confiança. Então, é importante ter um goleiro que passe segurança, que passe qualidade também, que passe tranquilidade para os jogadores, porque é um cara experiente, é um cara que pode fazer a diferença. O Adriel até se pronunciou, né, falando sobre não estar insatisfeito e tal, no seu Instagram. Acho que pode também ser uma parte disso. Acho que ele não está tão insatisfeito assim ao ponto de querer criar briga ou coisa do tipo dentro do vestiário, mas é inegável, na minha opinião, que o Adriel não esteja um pouquinho insatisfeito com o que foi o ano dele de 2024. Se ele não está insatisfeito, aí já é um problema que também fala muito mais dele em aceitar essa condição que ele se colocou de não jogar. É um cara que tem muita qualidade, é um cara que tem futuro, mas que não consegue deslanchar na carreira, que não consegue assumir o protagonismo, um papel mesmo de atuar para uma grande equipe do futebol brasileiro sem turbulências, tá bom? Vamos agora falar sobre o mercado de transferências. Vamos falar sobre Matheus Cunha, goleiro do Flamengo de 23 anos, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, e também, segundo o Yuri Santana, o Bahia está interessado na contratação do jogador. E é importante a gente fazer alguns contextos aqui. Matheus Cunha chegou à época a ser terceiro goleiro do Flamengo, não me lembro se foi na temporada passada ou nessa temporada, mas foi subindo ali de degrau, né, dentro da hierarquia mesmo do treinador e tal. E se eu não estou enganado, no Campeonato Carioca, ele ficou jogando, ele teve oportunidades e tal. Sempre foi tratado no Flamengo como um jogador que tinha muito futuro, e que tem também, mesmo não sendo titular da posição. É um cara que se espera bastante do Flamengo nos próximos anos, mesmo já tendo 23 anos. Ele jogou alguns jogos nessa temporada, sempre foi muito bem. Assim, não é que ele é reserva porque ele é ruim ou que precisava urgentemente trocar a posição do gol. Não é isso.
mas o Rossi, na minha opinião, é muito mais goleiro, é um cara muito mais completo, tem muito mais experiência do que ele. Por isso, a pretensão mesmo por ele, tanto na era Tite e tanto na era Felipe Luiz. Acompanhei o início da carreira do Matheus Cunha, acompanhava alguns jogos do Flamengo no início da temporada. Então, ele se encaixava perfeitamente nessa situação. O interesse do Bahia não me surpreende, porque o Matheus Cunha tem qualidades e tem características semelhantes àquilo que o Bahia quer como estilo de jogo para as próximas temporadas, aquilo que o Bahia quer desenvolver nos próximos anos. Então a escolha do Matheus Cunha também passa por aí, passa também por ele ser um goleiro jovem, né? E acho que isso é um ponto importante. Ele pode amadurecer aqui, ele pode crescer aqui e passar longos anos, criar mesmo uma identidade com a camisa do Bahia. E tem um ponto para mim principal, fundamental. Eu acho que se ele viesse para o Bahia, ele seria titular, na minha opinião, na minha concepção. Eu acho ele um goleiro muito mais pronto do que o Marcos Felipe, por exemplo, ou mesmo o Adriel, que não deve continuar. Mas, enfim, colocando apenas o Marcos Felipe nessa questão. Eu gosto muito mais do Matheus Cunha do que do Marcos Felipe. Não é um goleiro dos meus sonhos, não é um cara top de linha, não é um cara, vamos dizer assim, não está na primeira prateleira do futebol brasileiro, como o Everson está, por exemplo, mas o Matheus Cunha, para mim, tem muita qualidade, tem muito futuro e tem tudo para ser um grande goleiro. Quando tiver seus 26, 27 anos, aí sim acho que ele vai estar ocupando essa primeira página, vamos dizer assim, essa primeira prateleira dos goleiros aqui no Brasil. E ele precisa também ter sequência, ele precisa de oportunidade, coisa que nesse momento no Flamengo ele não está tendo. Sobre essa situação, o que eu posso apurar para vocês? Não tem ainda nenhum tipo de proposta do Bahia oficial pela contratação do jogador, mas existe o interesse de fato. Essa informação que o Yuri trouxe, o Yuri é um cara que tem muita qualidade nas informações, e a maioria das informações que ele traz acaba se confirmando depois, e eu fui checar, obviamente, assim, mais por questão mesmo profissional, e de fato essa informação procede, o Bahia tem interesse na contratação do Matheus Cunha, mas não tem ainda nenhum tipo de proposta oficial pelo jogador, mas o interesse por parte do Bahia existe. E a gente pode ver nos próximos dias, nas próximas semanas, isso acontecendo, esse interesse mais formal do Bahia acontecer. É uma situação que a gente vai precisar acompanhar com o tempo, é uma situação que a gente vai acompanhar a evolução e tudo mais, mas o Bahia está buscando um goleiro e isso é verdade. Assim, o Bahia está buscando uma posição, um nome para a posição e o Matheus Cunha nesse momento aparece como um dos principais nomes depois da investida no Hugo Souza, né, na sondagem e tudo mais, que acabou não dando certo, e do Everson também, né, o Atlético Mineiro provavelmente vai conseguir renovar o contrato do jogador, mas também tem um parêntese aí nessa situação do Everson, né? O Atlético Mineiro está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Óbvio que pode, e a tendência é que permaneça na primeira divisão, mas o Atlético Mineiro se colocou na última rodada praticamente numa situação inacreditável, né? Ele pode ir tipo, do céu na final da Libertadores enfim, ao fundo do poço em 30 dias caindo para a segunda divisão. Essa combinação pode acontecer. Para isso, se eu não me engano, o Atlético Paranaense tem que ganhar do Atlético Mineiro, o Fluminense precisa apenas empatar o jogo dele com o Palmeiras e o Bragantino enfrenta o Criciúma já rebaixado. Se essa combinação acontecer, se o Bragantino ganhar, o Fluminense não perder do Palmeiras e o Atlético Paranaense vencer o Atlético Mineiro na última rodada, o Galo está rebaixado. Então essa situação contratual com o Everson poderia complicar um pouco, porque o Atlético iria aumentar o salário dele e tudo mais, não sei qual seria a vontade do Everson de sair e tal. Poderia gerar algum tipo de conflito com a torcida, com a história que ele tem no clube. Ele já falou muitas vezes que gostaria de continuar. Não sei até que ponto essa questão do amor dele ao clube, a torcida, poderia influenciar nessa questão. Mas o Bahia poderia, obviamente, ficar de olho caso acontecesse esse rebaixamento. Com toda a certeza do mundo, o Galo precisaria negociar alguns jogadores e o Everson, para mim, seria um nome assim de bandeja, né? Um cara que viria um valor menor do que estava sendo especulado e que poderia nos ajudar um pouco mais. Tá bom, meu povo? É isso que eu tenho de informação para passar para vocês sobre Matheus Cunha. A gente ainda não conhece valores, provavelmente vai ser valores na casa ali dos 30, 40 milhões. O goleiro sempre é um valor menor, né? Então pode ser ali 30, 25, 40 milhões, eu exagerei. Mas é mais ou menos isso, mas que o Matheus Cunha está avaliado, mas não acho que deva ser uma proposta que vai chegar, por exemplo, a 50 milhões de reais. Não, o Bahia vai ter que pagar alguma coisa para o Flamengo para ter o jogador. Seja por empréstimo, com uma opção de compra já fixado, é um ponto também que pode ser levado em consideração na negociação, e isso a gente vai precisar acompanhar. Outro jogador que interessa ao Bahia nesse momento é o atacante Ferreirinha do São Paulo. Ferreirinha que já foi alvo do Bahia também em outras oportunidades, acabou escolhendo o time do São Paulo e vai ser alvo do Bahia provavelmente nos próximos dias para a temporada de 2025 também. Informação divulgada primeiro pelo Jorge Nicola, na qual eu confirmo também esse interesse do Bahia na contratação do atacante Ferreirinha. Fui dar uma apurada também em relação a essa situação no momento que eu estava gravando o vídeo, e a gente pode checar algumas informações importantes sobre isso, que é que eu queria passar para vocês. Primeiro, o São Paulo pediu um valor muito alto ao Bahia pela contratação do jogador. Segundo o Jorge Nicola, foi 8 milhões de euros. Eu não tenho acesso a essa informação, mas acredito que tenha sido um valor muito alto. O Bahia desconsiderou pagar esses valores. Outro ponto,
O Bahia tem interesse na contratação dele, mas não pretende fazer loucuras financeiras pelo Ferreirinha e por ninguém nessa janela de transferências para ter no seu elenco de 2025. O Bahia tem interesse em grandes jogadores, os clubes sabem que o Bahia tem uma condição financeira ok, aceitável, por isso pede valores mais altos mesmo, valores mais vamos dizer, inflacionados, mas o Bahia não vai fazer loucuras financeiras para ter ninguém no seu elenco na próxima temporada. Então o Ferreirinha se encaixa perfeitamente nessa situação. O Bahia deve tentar, nos próximos dias, um novo contato, né, com o time do São Paulo, até com os empresários também do jogador, para tentar uma solução, para tentar chegar a algum acordo e tudo mais, para tentar avançar na negociação, que nesse momento esbarra pelo valor que o São Paulo pediu ao Bahia pela contratação do jogador. Ferreirinha, que como eu já disse para vocês, foi alvo do Bahia nas últimas janelas de transferências, acabou preferindo o time do São Paulo. Nessa temporada lá no Tricolor do Paulista, atuou como reserva e como titular durante boa parte da temporada, não conseguiu se firmar no time titular, mas o Ferreirinha foi muito importante durante vários jogos do São Paulo no ano. É aquele tipo de reserva que não é um jogador ruim. Todo mundo sabe que ele está na reserva porque tem outros, às vezes, em melhor nível, em melhor condição e tudo mais, mas o Ferreirinha jogou muitos jogos nessa temporada, inclusive contra o Bahia no Morumbi. Se eu não estou enganado, acabou deixando o gol dele. Foi muito decisivo durante boa parte da temporada do São Paulo, com gols, com assistências. Tem ótimos números nessa temporada, então gosto bastante do nome. Queria ouvir você, torcedor, também. O que é que você acha e o que é que você pensa em relação a isso. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei. Não se esqueça de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!